Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá! Este é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Então, seguindo nossa temporada, que nós estamos conversando sobre o Zeitgeist, o espírito de cada época, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a década de 1930, com golpes políticos, céus com zeppelins e a popularização da caneta esferográfica como conhecemos hoje. Eu sou Ana Rusch, sou escritora e pesquisadora. Nunca voei no Zeppelin, mas eu não vivo sem a companhia de uma caneta esferográfica. Então eu queria chamar as pessoas brilhantes que dividem a bancada comigo para se apresentarem. Oi, eu sou Tiago Ambrósio Lage, sou escritor e professor e sou completamente viciado em canetas, eu nem disfarço. Eu tenho dezenas de canetas aqui, um monte de estojos e tal, deve encher umas 2 ou 3 caixas de sapato, canetas de tudo que é tipo, e se eu estiver andando por aí e ver uma caneta meio diferente, eu passo a acreditar que eu preciso dela e compro, né? Inclusive, depois da pandemia, se alguém quiser me convidar para dar rolê em papelaria, é só me chamar. Muito bem, eu vou te convidar sim, Thiago. Eu sou Vanessa Guedes, sou escritora e editora da Eita Magazine. E Zeppelin me lembra aquela música da Ópera do Malandro, Genie e o Zeppelin, que conta uma história, né? Sobre uma mulher trans e tal, e o papel dela aí num cenário meio de, sei lá, como se fosse um canto de cavalaria, né? E eu também tenho um pequeno Zeppelin tatuado no braço esquerdo, que tá amarrado às cordas de uma embarcação. E essa tatuagem veio de um sonho que eu tive um dia. Sonhei que tinha um Zeppelin tentando erguer um barco que tava tentando lutar contra as ondas de um mar revolto. É isso, minha relação com o Zeppelin. Nossa, também gosto de canetas. Como todo escritor. Então, para a gente abrir aqui o episódio, eu trouxe um poema que eu achei bem a cara do Zeitgeist aí de 1930. E eu queria pedir para a Nessa, que tem então um Zeppelin tatuado com um barco, eu lembrei dessa tatuagem, ler essa citação para nós e no final do episódio a gente conta de quem é. Vamos lá, então. Um grito pula no ar como foguete. Vem da paisagem de barro úmido, caliça e andaimes hirtos. O sol cai sobre as coisas em placa fervendo. O sorveteiro corta a rua e o vento brinca nos bigodes do construtor. Quem será que escreveu este poema? Então, está num dos clássicos da literatura brasileira e no final do episódio a gente conta quem é. Bom, e só um recado, se você curte o Incêndio na Escrivaninha, agora a gente está em praticamente todos os lugares. Vocês podem seguir a gente no Instagram, no Facebook, assinar a newsletter e o canal do Telegram. Todos os nossos links vão estar disponíveis na nossa árvore de links. É só você digitar aí linktr.ee/incêndio na escrivaninha. Bora para o episódio, gente? Bora! Então hoje a gente vai conversar sobre o Zeitgeist da década de 1930. Então ela é uma década que ela é caracterizada pelo acirramento. A gente tem esse período entre guerras que ele é marcado aí pela crise de 29, né? Então abre a década com a crise de 29 e termina com o estouro da Segunda Guerra Mundial. É uma época também da ascensão do totalitarismo ao poder em vários países, né? E no Brasil a gente vai começar a década com a Revolução de 1930, quando a junta militar coloca o Getúlio Vargas no poder, terminando então com a Velha República. E a Era Vargas começa com o populismo que marca esse período, e em 1937 a gente tem mais um golpe para instituir o Estado Novo. E eu fiquei pensando como é que a gente podia falar desse período e eu decidi trazer 2 ícones da época que permite a gente pensar um pouco sobre a década. A Pagu e o Zeppelin.
Então eu vou começar falando do Zeppelin, porque ele é um ícone do steampunk até hoje, né? Que ele é um veículo voador de imensas proporções, inclusive está entre os maiores veículos voadores da humanidade. E o apogeu e a queda do uso do Zeppelin ocorreu bem na década de 30. E em 1937 ocorreu um acidente muito famoso, que foi a explosão do dirigível Hindenburg, muito próximo a Nova York. E só para contar a historinha a respeito desse dirigível Hindenburg, o governo nazista tinha muito orgulho dos dirigíveis. Então, na cauda do Hindenburg, eles tinham pintado uma suástica. E esse acidente ele foi uma derrota para a campanha de marketing do Goebbels, que o Joseph Goebbels é o ministro da propaganda nazista. E hoje a gente sabe que a explosão ocorreu porque eles usavam hidrogênio, que é um gás inflamável, dentro do dirigível, no lugar de usar gasélio, que é o que a gente usa nos balões, para falar com a voz assim, né? Mas na época houve todo tipo de teoria da conspiração por conta dessa explosão, que ela foi fotografada com imagens aí que circularam o globo terrestre. E sobre a Pagu, a Patrícia Galvão, eu queria falar um pouquinho dessa escritora brasileira, que ela nasceu em São João da Boa Vista, interior do estado de São Paulo, e a Pagu, ela foi uma mulher de muitas vidas. Então, ela, entre aspas, vai ser descoberta aí como a musa do modernismo. Ela vai se negar a estar nesse papel estático do pedestal. Então, ela vai descer do pedestal para beber, beijar na boca, falar muito, escrever muito, como cronista, poeta, jornalista, militante comunista. Vai viajar para Paris, para Moscou, vai ser presa em Paris, vai ser presa pelo Getúlio no Brasil, vai ser solta. Enfim, ela fez tanta coisa na vida que até ter uma vida monótona e caseira ela conseguiu ter, né? E da Pagu, da Patrícia Galvão, é o romance Parque Industrial, que ele foi reeditado recentemente de forma assim maravilhosa pela editora Linha a Linha. E ele é um marco da década, trazendo a vida dessa mulher operária numa grande cidade, né? E se você gosta ou quer conhecer mais a respeito da Pagu, eu também queria indicar um livro autobiográfico a respeito da vida dela, que é super interessante, que se chama Paixão Pagu, que reúne cartas que ela escreveu quando estava na prisão para o segundo marido dela, que é o Geraldo Ferraz, mas já nos anos de 1940. E se você então gosta de fofoca literária, é muito engraçado nas cartas como ela se refere ao Oswald de Andrade, que era o primeiro marido dela, quando ela está escrevendo, então, para o Geraldo Ferraz. Então, essa mulher brasileira, cosmopolita, com muitas opiniões, eu acho que ela nos diz muito até hoje, inclusive porque eu não sei se nós temos mulheres tão incríveis agora, tantos anos depois, né? Tão corajosas, com certeza sim, mas acho que a Pagu, ela nos traz muita coisa mesmo para a gente pensar a respeito do papel da mulher. Então eu queria convidar vocês para comentar um desses ícones da época de 1930, ou trazer algo que para vocês acham que é a cara desse período. Tiago? Bom, eu achei interessante você trazer a Pagu, porque tem um conto específico da coletânea Solarpunk, que saiu pela editora Draco em 2013, que foi a primeira coletânea Solarpunk assim, que saiu em qualquer lugar, né? Tem um conto que trabalha com uma história alternativa e tem a Pagu, né? E várias outras pessoas que ali estão como personagens, obviamente, não só dos anos 30, mas dos anos 20 também, né? Então eu achei interessante essa outra forma aí de revisitar e cobre aí as duas décadas. E mais pra frente eu vou falar um pouco dessas panquices, né? Porque, igual você comentou, o dirigível, né? É um ícone aí do vapor punk, ou steampunk. Mas aí mais pra frente eu vou comentar um pouco mais sobre essa coisa do punk genericamente. E sobre o dirigível, especificamente, né? O Hindenburg, eu comecei a pesquisar essa semana, né? Depois que eu vi esse comentário, e eu gosto de uma teoria da conspiração, aí eu já estava entrando naqueles loops de internet, né, que você vai abrindo 50 sites e o que será que foi, o que será que não foi, e o meu questionamento foi muito assim, mas por que eles usaram hidrogênio? Né? Porque aí eu imaginei que fosse alguma razão econômica, que o hidrogênio ele é renovável, né? Você consegue extrair ele da água, você separa ali, né? Você precisa só de uma corrente elétrica. E o hélio não, o hélio ele é um pouquinho mais difícil de ser obtido e a gente tem uma quantidade limitada de hélio no planeta. Inclusive, essa questão do balão, né, que você falou que a gente faz, respira, brinca com a voz mais fina. Um dia eu vi um vídeo no YouTube de um cientista preocupadíssimo com as pessoas fazerem isso, que eles estavam desperdiçando hélio do planeta. E ele queria usar hélio para fazer os experimentos dele. Então é uma coisa assim,
Mas aí eu descobri que não é que eles usaram hidrogênio porque era mais barato. Eles usavam hidrogênio originalmente porque ele é muito menos denso do que o ar, então ele vai ser mais eficiente para flutuar o dirigível. E o hélio passou a ser utilizado depois por questão de segurança. Né? Então o hélio ele seria menos eficiente para fazer os balões flutuarem porque ele vai ser mais denso do que o hidrogênio, mesmo sendo menos denso que o ar. Aí isso me gerou uma reflexão, né? Já que eu puxo sempre mais para o lado das tecnologias, como é que é esse mecanismo que a gente vê muito no século XX como um todo, de uma nova tecnologia se estabelecer e se popularizar. Né? O dirigível foi o primeiro veículo aéreo que a gente teve de transporte, assim. Né? A aviação, nessa época, ainda estava engatinhando, né? Santos Dumont voou em 1900 e alguma coisa, né? Voou na década zero. E a gente já tem alguns aviões de passageiros, mas ainda não é uma coisa popularizada. Né? A Segunda Guerra que vai trazer muito isso com o uso bélico das aeronaves, né? Que aí papo para a semana que vem. Né? Então a gente tem assim essa euforia com as novas tecnologias, aí tem algum tipo de acidente e de repente aquilo morre. Aí assim, tudo relacionado àquela tecnologia passa a ser um tabu. Né? Você acaba desenvolvendo alternativas mais seguras, mas aí já é uma imagem pública que foi muito degradada e aquela tecnologia passa a ser evitada a todo custo. A gente tem um exemplo bem mais próximo nosso, que também deve surgir mais para frente, que é o acidente da usina nuclear de Chernobyl. Né? Que depois disso, toda e qualquer energia nuclear passou a ser uma coisa absurda. Então eu acho muito interessante que a gente percebe que esses temas se repetem. Né? A tecnologia nova, o uso, Sim. algum acidente, aí tem alternativas mais seguras, mas aí já não se tem mais o interesse. Aí se busca alternativas que não usem aquela tecnologia. Ai, maravilhoso. Eu acho bem interessante. E mais uma coisa dos anos 30, né, que eu falei que eu ia voltar nesse assunto, falarei novamente sobre o Mágico de Oz, né, que é de 1939, aquela adaptação cinematográfica que a gente conhece, a mais famosa, Judy Garland, né, Somewhere Over the Rainbow e etc. Aquela que bombou. Oi? Aquela que bombou. Aquela que bombou e até hoje é a referência que a gente tem do Mágico de Oz. Né? O Mágico de Oz ele é daqueles livros que todo mundo leu, mas ninguém leu. Sim. Né? Você já leu o Mágico de Oz? Não, nem sabia que tinha livro, mas sabe de contar a história. Né? Porque tá na mídia e por causa desse filme também, que é um dos filmes que era exibido todos os anos nos Estados Unidos e aqui também era exibido sempre. Na era pré-streaming, né? Que a gente tinha que esperar o filme passar para ver. E só que nos anos 30 tem a particularidade que o cinema ele vem vindo numa onda crescente de desenvolvimento desde os anos 0, mas nos anos 30 é que realmente a questão de cor e som, né, elas vêm para ficar, são popularizadas e tem essa mudança de paradigma. E o Mágico de Oz, eu no meu conhecimento de não sou cinéfilo, né, mas uma coisa que eu acredito, porque eu gosto muito do filme também, pode ter esse viés, ele usa muito bem esses dois recursos, especialmente pensando na época que foi feito. Tem peças musicais dentro do filme, em Oz, extremamente coloridas, dinâmicas, os cenários de Oz. Né? Aquelas cores ali são realmente além da realidade. Né? É aquela coisa que o amarelo é mais amarelo do que o amarelo que a gente conhece e está ali na tela. É muita música. E por causa disso, depois o Pink Floyd vai sincronizar o The Dark Side of the Moon no filme. E além disso, tem uma questão no livro que não sei se todo mundo já leu. Quem não leu, eu recomendo. Vai para a descrição de novo. A descrição do Kansas. Tem um parágrafo lá que Frank deve usar a palavra cinza umas 5 vezes. Né? Uma amiga minha, ela leu, ela estou revoltada. Ela falou assim, gente, até a menina é cinza. E no filme, toda a parte do Kansas é preto e branco. E Oz é colorido. Então isso é uma marcação que eles colocam que, inclusive, indica os filmes da época. Que o cinema passou a ser colorido. Então eu acho assim que é um filme que a história em si se sustenta, é uma história interessante, bonita, divertida, mas quando a gente reflete sobre esses aspectos históricos, a gente tem essa camadinha a mais aí. E tem um detalhe que eu acho muito interessante de ser um filme colorido, é que no livro os sapatos de Dorothy são prateados e no filme são sapatinhos de rubi. Né? Porque você não ia ter aquele recurso todo para botar um sapato prateado, você podia botar um sapato cravejado de rubi, né? Porque aí você já começa a entender também a questão de adaptação para o audiovisual. Né? Uma coisa literária do Kansas cinza, ter a parte cinza no filme, que é uma coisa que veio até naquele filme mais recente, o Oz Mágico e Poderoso. Né? Eles brincaram um pouco com isso também.
E, ao mesmo tempo, uma coisa que no livro estava como prateada, eles falaram assim, não, vamos colocar uma cor, porque no filme vai ser melhor. Né? Então, eu acho assim, que dessa época que me destaca assim, seria mais esse, tem mais assuntinhos aí pra frente. Vanessa. Tem muita coisa acontecendo nos anos 30. Tem muita coisa. De cara, quando eu fui pensar, e aí comecei a procurar as minhas próprias anotações de livros da década e tal, fiz minha pesquisa reversa no Kindle, nas anotações. Eu marquei em uns artigos, na verdade, que eu estava lendo há muito tempo atrás, que a descoberta de Plutão foi nos anos 30, né? E vem de uma história muito longa que conecta com a descoberta de Netuno em 1840, e aí eles continuam pesquisando porque a órbita de Netuno estava sendo afetada por outro corpo celeste que eles não conseguiam ver o que era, mas era muito grande. E aí Plutão vai ser um planeta, depois não vai ser mais, depois considera planeta não, né? Então é um deus muito obscuro, né, Plutão? Então é o deus do submundo, afinal. Então acho que faz sentido. E uma coisa que eu achei muito interessante é que fui ler daí um pouco dessa história pra ver se eu, né, tinha alguma coisa interessante pra contar. E aí eu descobri que Plutão foi nomeado por uma menininha de 11 anos que morava em Oxford. Tipo, eles fizeram, tipo, sei lá, um concurso, sei lá, de escolher o nome do planeta e ela que nomeou. E ela gostava muito de mitologia grega. Então ela achou que como é um planeta escuro e frio, era muito apropriado para ser nomeado segundo o dono do submundo no mundo grego. E aí eu linkei com a maioria das crianças gosta muito de mitologia grega nessa idade, né? Não sei se vocês tiveram isso. Eu tive quando eu tinha essa idade, eu adorava, assim, os mitos gregos, né? Não sei qual é que é o negócio, mas eu sei que a galera da psicanálise adora falar sobre isso. E bom, acho que a gente vai falar mais de psicanálise mais pra frente, né? Mas eu não vou queimar a pauta agora. Outra coisa que pra mim foi meio marcante de ver que foi nos anos 30 foi quando eles lançaram os primeiros filmes coloridos da Kodak. Então a Kodak lá, essa empresa, né, de revelação de fotografias, e aí eles tinham os primeiros rolos, aqueles que você revelava reverso, aquele que você tinha a plaquinha pequenininha com a foto bem pequenininha, você tinha que botar no projetor para ver as fotos. Então foi aí nos anos 30 que o negócio começou a ser vendido, assim, pra população, sabe, pro seu Zé da esquina ali do pão. Uma outra coisa também que me vem agora, que pra mim foi importante ler sobre, foi a popularização da imagem do Gandhi. Porque o Gandhi, lá na Índia, enfim, ele vai ser uma grande personalidade para fazer com que a independência da Índia aconteça em 47, se não me engano. Mas essa independência já tinha sido declarada nos anos 30. E ele foi o cara que mobilizou os grupos de resistência, ele veio com esse discurso da resistência pacífica. Para quem não sabe, o Gandhi morou na África do Sul por mais ou menos uns 20 anos, até ele voltar para a Índia, né, que é seu país de origem. Ele era advogado e tal, ele sempre foi muito... eu acho que ele era, tipo assim, um advogado dos direitos humanos antes que isso existisse, sabe? Foi a minha impressão, assim, relendo as coisas sobre a vida dele. E aí é nos anos 30 que ele vai adotar aquele visual que a gente tem do Gandhi hoje, que ele vai começar a usar aquela roupa, que é uma roupa típica dos pastores indianos, então é muito conectada com a Índia rural. E aí a gente vai ter um dos primeiros ícones, né, tipo de liderança, assim, política, pacífica, que vai virar hit lá nos anos 70, né, tipo, vai ficar na moda. E essa figura surge aí nessa década, que é uma década aí do entre guerras, né. E por último, e não menos importante, temos aí a invenção das ondas FM do rádio, né? Que a modulação FM, que depois vai ser popularizada para as rádios de música, né? E também temos a animação da Branca de Neve, de 37, tô olhando a minha lista aqui, que já que o Thiago já falou do Mágico de Oz, a Disney vai lançar o primeiro longa-metragem de animação deles, que vai mudar tudo depois dessa exibição, né? Então, quando eles criam a Branca de Neve, as técnicas que eles usam para fazer animação, elas nunca foram usadas antes, né? E é uma animação colorida. E eu achei muito engraçado, porque na minha cabeça, a primeira animação tinha sido aquela do Mickey Fantasia, sabe? Que é super colorida, explosiva, que eu acho que depois eles pegam de referência para fazer o Dumbo.
Mas, na real, o Mickey foi em 40. E aí a Branca de Neve é a precursora. Foi ela que abriu as portas pra tudo. E é uma adaptação aí de um conto dos irmãos Grimm, meu que filme da acho que Disney todo mundo favorito, conhece, né? o Branca de Neve. É dos pouquíssimos que eu vi mais Tão de uma vez. Eu não bonito, né? suporto ver filme mais de uma vez, ler alguma coisa mais de uma vez. Mas o Branca de Neve eu já devo ter visto umas 3 Sim. ou 4 e já decorei as músicas. Ele foi pintado quadro a quadro, né? Ele foi pintado mesmo. Tipo, por isso que ele é tão bonito. Eu sou ao contrário, eu só assisto várias vezes o mesmo filme e releio várias vezes o mesmo livro. Mas pegando aí o gancho que a Vanessa falou, né, dessa época de líderes políticos, a Vanessa falou de uma figura que depois vai ser conhecida pelo pacifismo, mas a década de 30 não é exatamente conhecida por ser pacífica, né? Porque essa panela de pressão que vai estourar na Segunda Guerra, ela já começa a ser cozinhada aí. Então, é uma época em que o totalitarismo está na moda, e isso vai aparecer, óbvio, em outros momentos históricos, mas nesse momento agora é bem impressionante. E a gente tem esse prenúncio de uma guerra. E eu trouxe uns versos do Bertolt Brecht, que eu tirei do Guia para o Habitante das Cidades, na tradução do Tércio Redondo, que eu acho que está bem no Zeitgeist de 1930, e infelizmente, às vezes também pode ressoar algo aqui, neste momento que estamos narrando. Então, nas palavras do Brecht, se eu houvesse lido nos jornais tão atentamente quanto eu, você teria sepultado as esperanças de que uma melhora seria possível. Então aí a gente está aí bem abrindo então esse período complexo da humanidade, principalmente, enfim, no campo político, né? E na literatura ficou muito conhecido essa temática do totalitarismo, né? Então, para dar uns exemplos, o Homenagem à Catalunha do George Orwell, que ele escreveu, que é uma espécie de ensaio autobiográfico sobre a Guerra Espanhola, que ele estava ali no fronte, lutando contra o fascismo, é de 38, e que ele é essencial para a gente entender as obras mais tardias do Orwell, que é A Fazenda dos Animais, de 1974, esse de 49, né? Porque nessa época em que o Orwell vai escrever Homenagem à Catalunha, foi no momento em que ele ficou sabendo sobre os expurgos do Stalin na União Soviética. Isso marcou ele muito e o Orwell decidiu que combater o totalitarismo ia estar ali marcado na obra dele. Então isso faz com que as outras obras repercutam bastante esse tema. Outro livro que eu me recordei, que também é bem conhecido, né, que é de 32, então no começo aí da década, é o Brave New World, que é o Admirável Novo Mundo. Admirável Mundo Novo, você me corrige, Tiago, que eu esqueço onde está o novo no título, do Aldous Huxley, que ele vai fazer a trinca clássica das distopias anglófonas, né, que é esse Fahrenheit 451 do Ray Bradbury e o 1984 do Orwell, que eu já mencionei. Como é que fala, então, Thiago, o título em português? Eu sempre vi como Admirável Mundo Novo, mas eu não sei, talvez eles tenham alterado, ou talvez Novo Mundo seja antigo. Ou talvez seja uma piração da minha cabeça, e sempre foi a mesma coisa. Pode ser. Mas porque a gente acostuma a ver as coisas muito em inglês e português ao mesmo tempo, então às vezes dá um curto-circuito, isso aí é... Sim. Bom, é de um verso do Shakespeare, né, que o Huxley se inspirou para dar o título, né, então, enfim. E uma coisa interessante desse livro de 32 é que existe uma ideia do controle artificial da felicidade, ou seja, até a felicidade e o prazer humano, enfim, os desejos, eles seriam controlados aí por um Estado totalitário. E isso, para mim, parece bem no espírito dessa época, né, que o totalitarismo ele tem uma relação aí com o controle mental. E aí eu queria que vocês comentassem esse ponto, que outras obras da literatura vocês poderiam trazer. Vou aproveitar o gancho e já vou direto para o Admirável Mundo Novo mesmo. Você já me deu um gancho maravilhoso, porque é um dos meus livros favoritos. É dos poucos que eu já li mais de uma vez e pretendo reler sempre. Então... eu já li umas três. E é engraçado, porque foi um livro que eu li no colégio. E era um livro de colégio que era bom. E isso, para mim, foi uma coisa surpreendente, porque geralmente o livro que te obrigam a ler no colégio, ele já é ruim a priori, né? Antes de você abrir, você já sabe que o livro é uma bosta. E o Admirável Mundo Novo, não. Foi uma história que realmente eu li, gostei, me envolveu. Né? E tava eu lá, Tiaguinho, de, 13, 14 anos, nos anos 90, amando uma distopia, ainda sem saber nem o que isso era e nem que ia viver em uma. Né? Se ele soubesse, talvez não ficasse tão feliz. E quando você
fala dessa questão de controle da felicidade, eu acho que tem um ponto sensível no Admirável Mundo Novo, dois ou três pontos sensíveis, eu vou tentar ser breve. Primeiro, a questão do Admirável Mundo Novo ser escrita em 32, eu acho que abre muito aquele debate da ficção científica prevendo a realidade. Porque tem umas coisas ali que você fala, não é possível. Huxley era viajante do tempo, né? Ele estava ali dando um alerta. Mas, claro, né, a função da ficção científica e da arte não é essa, né? Mas no estímulo ali da imaginação dele, ele realmente conseguiu colocar pontos aí que permanecem até hoje, né? Correndo o risco de cair naquele clichê que a obra é super atual. E alguns desses pontos, quando a gente fala, por exemplo, de controle da felicidade, o que é muito interessante dentro do Admirável Mundo Novo, para mim, não é só que eles oferecem a felicidade. Eles condicionam a população a ter o conceito de felicidade que o Estado quer. Isso desde lá das criancinhas com os livros eletrificados, né, com toda a cultura que tem aquela sociedade, com todo o tratamento que era dado às pessoas que divergiam daquela cultura. E o momento que a gente vivia ali da psicologia, trazendo um contraponto aí talvez ao papo de psicanálise, né, o behaviorismo estava bombando também. Né? Os anos 30 foi bem ali, né, Pavlov estava indo, Skinner estava vindo. Né? Eu até verifiquei as datas ali do nascimento deles. O Skinner ainda não tinha publicado os trabalhos mais célebres dele, mas Pavlov já tinha pavimentado, fazendo um trocadilho aí talvez com Pavlov, né? Ele já tinha pavimentado esse caminho, né? E tinha o Watson fazendo a ponte. Se você pegar o tempo de vida dos três, realmente tem esse intervalo. Então, quer dizer, a ciência, a parte do behaviorismo ali, né, da psicologia cognitivo-comportamental, não sei se já era chamado desse nome naquela época, né, certeza que vai ter algum psicólogo ouvindo a gente aí, do tipo, né, manda uma mensagem para nós se a gente tivesse falado alguma bobagem. Revirando o olho. Por favor. Mas, assim... Manda abraço e amor pra gente. Também. Mas no livro, por favor, isso que era super novo, é elevado à 10ª potência, a 1000ª potência. Né? E, de certa forma, né, é muito do que a gente vive hoje, né? Pelos meios de comunicação em massa que tentam te convencer que um determinado conceito de felicidade. Só que, se a sociedade do Admirável Mundo Novo baseava em criar esse conceito de felicidade para as pessoas e oferecer essa felicidade, eu acho que a base da nossa sociedade hoje é criar um conceito de felicidade inatingível e deixar a gente correndo atrás disso o tempo todo. Sabe? Eu acho que uma divergência que a gente poderia pensar confrontando aí os dois mundos seria esse ponto, né? Aí tem outros elementos mais pontuais, né? A questão do bocal, do desenvolvimento ali das pessoas, né? Das castas, né? Isso aí, gente, é muito fácil a gente fazer essa ponte, que até que ponto sua vida está determinada desde antes de você nascer, a sua vida intrauterina. Por quê? Como se alimenta, né, uma mulher, uma gestante em vulnerabilidade econômica? Será que isso atrapalha o desenvolvimento daquele feto? E onde essa pessoa vai nascer? Né? A gente vive uma sociedade de desigualdades. Né? Não é uma coisa tão real, nítida, que nem no livro, né? Que as pessoas usam uniformes de cores diferentes, tal, tem aquilo tudo, mas é uma coisa que acontece e a gente sabe que tem grupos sociais, econômicos, elites que se favorecem disso e que vão trabalhar para perpetuar isso. Né? Só que aí, ao contrário de ser uma coisa determinista, igual no livro, o que a gente vive hoje é que as pessoas também, dentro desse conceito de felicidade inatingível, está a ascensão social. Né, que é mostrado como uma oportunidade, como um sonho, né, especialmente em obras estadunidenses, né, o famoso sonho americano, mas a gente sabe que a realidade não é exatamente daquela forma, né, mas mantém as pessoas buscando, mantém as pessoas girando aquela roda ali do capitalismo tardio, não sei exatamente como chamar esse... Mantém todo mundo escravo. Essa doideira que a gente tá vivendo, né? E tem um outro último pontinho, assim, que eu queria só comentar. Se deixar, eu faço o episódio inteiro do Admirável Mundo Novo. Inclusive, se tiver algum outro podcast literário, me convide, releia só para podcast. É o Soma. Não tem jeito de não falar do Soma, né? Que é a pílula da felicidade, né? A gente viveu a chegada dos antidepressivos, né? O Prozac na capa da Veja, a pílula da felicidade, que é o soma, mas não quer dizer que naquela época não existiam outros somas. Né? A humanidade já teve consumindo substâncias aí para poder tentar lidar com a realidade, né, desde tempos imemoriais. Né? A bebida alcoólica já era consumida no Neolítico.
Então, assim, não é uma questão de, o soma é um antidepressivo. Não, mas o soma, ele é uma solução rápida, concreta e material para algum tipo de problema. Então, a gente confronta isso muito com a tecnocracia desse período. Né? Mais para frente, eu vou voltar um pouquinho nessa questão da tecnocracia, mas a gente pensa nisso, que o soma é esse tipo de solução. Eu tenho um objeto, eu tenho uma tecnologia, né, que vai resolver este seu problema. E isso eu acho que é um pouco, muito desse zeitgeist aí dos anos 30. Né? Mas, gente, chega, Vanessa. Toma esse microfone de mim, porque... Eu vi muita coisa nessa fala que eu posso enganchar na minha, porque... você estava falando da idealização das coisas e buscar coisas que não existem, né? Tipo, nossa constante busca por essa felicidade que não existe, essa fantasia. E isso me faz lembrar que nos anos 30 foi lançado O Hobbit, que é o livro que vai determinar, mais tarde, a nossa definição de alta fantasia. Então, o Hobbit, o subtítulo dele é Lá e de Volta Outra Vez. Né? Para quem não conhece esse livro, é um clássico de fantasia, talvez seja o mais importante depois do Senhor dos Anéis, escrito pelo autor do Senhor dos Anéis, né? O Tolkien, J.R.R. Tolkien, que hoje em dia se tem uma discussão que eu não entendi ainda se ela está resolvida ou não, de que foi tudo uma grande inspiração dele da Primeira Guerra que ele lutou, mas enfim, eu não quero entrar nesse assunto porque eu acho super improdutivo, assim, pro que a gente vai falar hoje, né? A diferença de alta fantasia e baixa fantasia, basicamente, é que a alta fantasia, a história acontece toda nesse universo mágico, essa Terra-média, né? Esse lugar que não existe na realidade. E a baixa fantasia é quando você tem o mundo real e o mundo fantástico. A Ana pode afirmar se estou falando besteiras ou não aqui. Nem sei tantas coisas não, mas acho que tá certo, acho que é isso aí. Às vezes é um gancho pra gente convidar o Bruno de novo, hein? É isso que eu ia falar. Chamar o Bruno. Exatamente, Bruno Matangrana. Inclusive, ouçam aí o episódio com o Bruno, gente. Linguagem dos Animais. A gente coloca o link. Isso, bota o link na descrição. E o Hobbit, cara, ele vai trazer essa grande quest, né, de fantasia, onde a gente tem o herói na sua grande jornada, sai de casa, vai lutar com o dragão, literalmente. Tem o Smaug, que é o antagonista da história, que é um dragão, de fato, que tá cuidando de um tesouro, e o protagonista é o Bilbo Bolseiro, né, o Bilbo Baggins, que vai nessa jornada, que é um hobbit, que é um pequeno humanoide, né, tipo, eu sempre brinco em casa, na minha família, que eu sou o Bilbo Bolseiro da família, porque minha família não viaja muito, assim. A galera não sai muito de perto de casa. E eu sou a que vai embora, sabe? Depois volta, assim, e aí conta o que tá acontecendo no resto do mundo, sabe? Enfim. E o Hobbit é dessa década, ele vai ser o primeiro livro que o Tolkien lança, né? Antes do Senhor dos Anéis. Foi um livro que ele escreveu para os filhos, né? Então era um livro que ele estava escrevendo para contar a história de Niná dos filhos dentro desse universo onde ele já estava trabalhando na obra do Senhor dos Anéis. Mas o Senhor dos Anéis em si vai ser lançado depois. Outro livro que vem dessa década, que pra mim é super importante, pra minha formação como escritora, inclusive, é O Mal-Estar na Civilização, do Freud. E eu queria chamar a atenção para essa tradução do título, Mal-Estar na Civilização, porque eu achei muito, muito boa, sabe? Eu fui olhar as traduções de outras línguas que eu conheço e eu não achei nenhuma tão boa quanto essa. E até fui pesquisar, eu não sei muito de alemão, mas fui pesquisar lá o original alemão pra ver como é que batia. E porque assim, em inglês, por exemplo, ele fala que é o desconforto da cultura, uma coisa assim. Gente, o desconforto da cultura e o mal-estar na civilização, o segundo, né, o mal-estar na civilização, ele é muito mais pesado. E eu acho que ele vai muito mais no cerne do que o Freud de fato está falando. Uma das coisas que esse livro traz é essa nossa incapacidade de poder transcender o coletivo. Por quê? Ele fala que a gente tem um eu em comum, que a sociedade trabalha como se ela fosse um eu nela mesma. E é muito difícil você quebrar esse eu, esse ego coletivo da sociedade. Então tem várias estruturas que são anteriores à sua própria existência e que você tá sujeito a elas desde que você nasceu. Então, assim,
ele vai falar desse mal-estar, de você não conseguir passar essas estruturas aí que fazem parte do grande contrato social, né? Do grande contrato que a gente tem de... quando a gente resolve ser uma sociedade, quando nós humanos vivemos em grupo e resolvemos ser seres sociais, a gente entra num contrato coletivo de que a gente vai ter algumas normas que todos vão ter que seguir para que isso aconteça. E isso aí desencadeia várias problemáticas, que me leva a outro livro que lembrei aqui, para fazer, inclusive, um antagonismo com o Gandhi, que eu falei antes, que é a Emma Goldman, que é uma anarquista super importante, né? Ela se eu não me engano, ela nasceu nos Estados Unidos e morou na Europa um tempo. Foi o contrário, ela nasceu na Lituânia, que na época era da União Soviética, né? Depois vai para os Estados Unidos. E ela lança a autobiografia dela nos anos 30, onde ela vai contar tudo o que aconteceu com ela para que ela virasse uma anarquista. E uma das coisas que ela fala é que o Estado, a existência do Estado, é uma ferramenta de controle do indivíduo, né? E por isso o Estado não é saudável, por isso o Estado não é bom para o indivíduo, né? E ela vai propor vários tipos de solução, ela vai vir com uma grande reflexão anarquista, aí vai ser uma das primeiras grandes anarquistas, eu acho. E uma das coisas que ela fala é da resistência com violência. E ela era uma defensora da violência, né? Para que a gente se colocasse na sociedade como seres existentes, como seres com opinião e com pensamento, né? E acho legal lembrar dessa biografia da Emma aí, como um dos livros referência dos anos 30. Uau, hein? Muito bom, gente. Muito bom ouvir vocês. Quando estava fazendo a pesquisa para esse episódio, eu me deparei com uma curiosidade daquelas assim que fui fundo, né? Que além da caneta esferográfica, que ela foi, vamos dizer assim, popularizada nessa época, eu achei um artigo muito interessante, que ele é, acho que de 2010, do William Fanning Jr., a gente coloca na descrição do episódio, que ele foi publicado na Science Fiction Studies, que é uma revista muito boa para quem trabalha com ficção científica, né, revista acadêmica. E nesse artigo, ele sugere que, tanto na ficção científica quanto no cinema, era muito popular nessa época o uso do Death Ray, que seria esse raio da morte, o feixe mortal, o raio laser. E isso vai aparecer, por exemplo, na série Flash Gordon, que ficou muito conhecida nesse período, e vai virar um tópico comum na cultura pop, né? Tanto que criança, muitos anos depois, elas ficam super chateadas quando você vê aquela caneta laser e é só uma luzinha, não mata ninguém, né? A criança quer, sei lá, matar pessoas, matar formiga e é só uma luz. E é muito engraçado, né? E essa pesquisa do William Fanning, ele conta que a expressão "a próxima guerra" era muito corrente. E, inclusive, na imaginação de artistas, era muito comum tratar de arma mirabolante, então gás venenoso, arma biológica, e vários tipos de ataque aéreo também. Mas que o mais popular de tudo era o raio mortal. E esse espírito de mobilização total para um conflito armado era tão forte que você podia, assim, cortar e servir um pedaço da torta de climão ali entre as potências do hemisfério norte. E uma coisa muito curiosa desse período, que é muito engraçado, foi que o Orson Welles, você vai conhecer, você, nosso ouvinte, vai se lembrar desse episódio, em 1938, num Halloween, ele decide ler e narrar os trechos de A Guerra dos Mundos, que é um livro do H.G. Wells, no rádio. E houve um rebuliço na época, e houve boatos que disseram que as pessoas acreditavam que estavam sobre o ataque, só que no caso, que a Guerra dos Mundos, ela narra um ataque alienígena, né? E tem essa coisa do raio e tal. O que aconteceu foi que outros veículos de imprensa vieram à tona reclamando que tinha que regulamentar esse tipo de transmissão, para deixar claro que, gente, é ficção, e era só um episódio de Halloween. E depois a gente vai pedir para a Meg, que edita nosso podcast, inserir aí um trechinho do Orson Welles dramatizando o início da adaptação, com a seguinte frase, que ele traz para o século XX, né? Ele faz uma mudancinha no início do texto. Então eu vou ler rapidinho o que o Orson Welles vai falar, depois a gente insere ele falando em inglês. Sabemos agora que, no início do século XX, este mundo estava sendo observado de maneira atenta e minuciosa por inteligências mais desenvolvidas que a humana, mas igualmente mortíferas.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theatre and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. E aí, Tiago e Vanessa, qual que é a arma mortífera imaginária predileta de vocês hoje em dia? E o que isso tem a ver com o nosso tempo de hoje? Né? Porque a arma mortífera diz muito sobre o zeitgeist do período que estamos vivendo. E é a caneta esferográfica? Bom, eu acho que a caneta, né, pelo mau uso ou pela omissão, realmente tem matado muita gente, né? E tem até uma ironia aí, que hoje tem um florescimento muito grande da caligrafia como hobby, né? E tem busca por canetas tinteiro, ao mesmo tempo caneta nanquim, ponta-pincel, marcadores, uma diversificação muito grande do tipo de caneta que a gente tem acesso, comparado, por exemplo, com os anos 80 e 90, em que praticamente a gente só tinha esferográfica e caneta tinteiro era uma coisa assim, de grão fino, né? E a caneta é interessante a gente refletir num ponto, para mim, que a caneta ela é muito ritual de passagem quando a gente está sendo alfabetizado. Né? Quando a gente tem em torno de 9 anos, aí, que estaria aqui no 4º ano, antiga 3ª série, a gente passa a usar caneta na escola, escrever com letra menor. Isso é uma responsabilidade ali, né? Porque o que a gente escreve de caneta não tem volta, né? Exceto, sei lá, com aqueles corretivos, aquelas coisas que fica uma coisa horrorosa, né? E aquela borracha metade vermelha não apaga a caneta também, todo mundo já caiu nesse trote quando era criança. Né? E eu que sou professor, eu vejo muito isso, né? Que no ensino superior às vezes está no professor, mas tem que ser a caneta, né? Que a caneta tem esse ar de responsabilidade, né? De indelebilidade. E entrando numa pira um pouco maior, né? A popularização da esferográfica nos anos 30, ela representa um pouco isso, né? Porque as pessoas ali foram se tornando cada vez mais individuais, individualistas, responsáveis e responsabilizáveis pelas atitudes delas. Né? A gente tem aí a consolidação desse modo de vida mais individualista, voltado para o consumo e esse tipo de coisa. E tudo que é registro avançava. Né? É o filme fotográfico colorido, é o cinema, e quanto mais facilidade você tem para filmar, mais facilidade você tem para filmar coisas que não sejam filmes, né? Que não sejam obras de arte. A gente tem o registro sonoro, né? Você começa a ter aí gramofones, então você começa a ter a possibilidade também de registrar coisas que vão além da palavra escrita. Né? E isso gera uma mudança comportamental, eu imagino, que de certa forma é o que a nossa geração viveu com a popularização da câmera digital. Né? Porque agora você sabe, se você está numa festa, dependendo do tipo de dança exótica que você fizer, você pode virar meme no outro dia. Né? Então, assim, e eles viveram essa outra transição, né? Que antes escrever era uma coisa que nem todo mundo fazia, né? E nem todo mundo fazia com recursos para poder escrever de forma indelével, né? De forma arquivável, e de repente você tem essa possibilidade aí e esses outros registros. Né? Mas falando de raio mortal, de raio da morte, não seria exatamente minhas armas favoritas se eu fosse um grande vilão assim da ficção científica, né? Mas dá para fazer uma reflexão da relação das pessoas, da arte, da literatura com a tecnologia, né? Igual você comentou, né, que cada época vai ter a sua arma mortal aí, e nos anos 30 o eletromagnetismo ele já estava sendo bem estudado desde o século 19, né? Faraday já tinha rolado, Maxwell, mas foi no início do século 20 mesmo que a gente teve um boom do desenvolvimento na geração e transmissão de energia, né? Eletrificação urbana, né? Isso tudo aí é coisa que vem de fim do século 19, começo do século 20. E o surgimento da comunicação a grandes distâncias, né? A questão das ondas de rádio, que a Nissa já comentou, né? Aí a gente já começa a ter algum desenvolvimento aí da televisão que ainda não vai chegando, né? Vai ser um pouquinho mais para frente. E ao mesmo tempo que isso tudo acontece em relação a ondas e transmissões, a gente tem a consolidação de modelos atômicos mais sofisticados. Isso ajudou a avançar muito a química e a física. Né? O raio laser, que a Ana citou, propriamente dito, ele só vai ser desenvolvido no fim dos anos 50, começo dos anos 60. Né? Mas, em 1934, Nikola Tesla ele já afirmava que ele tinha projetado uma super arma. Ele chamou essa arma de teleforça. E essa arma seria capaz de acabar com todas as guerras. Né? E o apelido que essa arma levou foi de raio da morte. Né? Então o Death Ray aí, ele existiu na imaginação
de Tesla, né? Apesar dele nunca ter construído esse raio da morte, né? Isso mexe muito com o imaginário das pessoas, né? Porque aí tem o medo da novidade, o medo das novas tecnologias, né? E muito era impulsionado por isso, porque se a voz e a música elas podiam se propagar pelo rádio, né? Elas não precisavam de um meio material para se propagar e poderiam ir a grandes distâncias, por que a morte não poderia ser enviada dessa forma? E isso na época era muito revolucionário, porque a gente tem que lembrar que não existia aviação bélica. Então esse negócio de bomba que vem do céu é uma imagem da Segunda Guerra. Né? Então, assim, eles tinham os morteiros, né? As armas que atiravam a longa distância, mas vinham do solo. Né? Então essa coisa de você ter o raio que atingia e tal, mexia muito O raio com a que o cabeça. parta. Oi? O raio que o parta. Assim, mexia muito com a cabeça das pessoas. E fugindo um pouco desse recorte temporal, né, a gente vê a mesma coisa vai se repetir depois com bombas, especialmente a bomba atômica depois da Segunda Guerra. Aí quando chega a corrida espacial, a conversa passa para lasers orbitais. Né? E aí a gente tem o filho do raio da morte com o laser orbital, que é a estrela da morte do Star Wars. Né? Que é uma arma orbital. Inclusive esse pesquisador ele menciona. Esse pesquisador menciona. Porque você imagina, é uma arma orbital, que isso é super da corrida espacial, né? O que eles estão fazendo lá no espaço, e se tiver um laser apontando para a Terra. Mas é o raio da morte, que é capaz de destruir um planeta inteiro. Né? Então você tem aí essa fusão, né? Esse remix. E quando a gente vai ter o desenvolvimento da engenharia genética, nos anos 80, 70, né? Que começa aí essa conversa, aí surge toda a conversa de armas biológicas. Né? E assim por diante. Né? Então, na literatura, a gente tem os gêneros que eu chamo de asterisco.punk. Né? Como a gente está falando de história, acho que eu posso fazer essa referência ao sistema operacional, ao finado sistema operacional DOS, né? Porque o asterisco Meu ponto Deus, Thiago. É bem datado, mas ou eu chamo de asterisco.punk ou de punk sabores, né? Porque tem Não, mas nos anos 30 isso é alta tecnologia, nem existia. Do tipo, mas tem muitos desses gêneros com vários prefixos. E muitos desses prefixos vão estar relacionados ou à energia ou a tecnologias. E se está falando de tecnologia, está falando de tecnologia bélica também. Então a gente tem o cyberpunk, que foi o primeiro, e realmente a gente falando de super armas, né? A gente pensa anos 80, 90, internet chegando. O que era super arma? Era um super hacker. Porque ele vai invadir um computador e este computador vai tomar controle dos mísseis, né? Então, a grande arma secreta era o do reino do cyber, né? A gente tem o próprio steampunk, né, que vai estar bem relacionado aí com essa época. Então, o raio da morte, né, montado num dirigível, aí seria o último grito da moda para um vilão steampunk, a gente poderia considerar. Aí a gente tem o solarpunk aí, que eu acho que forma a grande tríade dos punks. Só que uma história bélica solarpunk soa um pouco contra-intuitiva. Então, talvez, por isso mesmo, seria interessante a gente pensar nisso, né? Só que a gente tem também Tesla Punk, Diesel Punk, Atom Punk, Biopunk, e são só alguns exemplos, né? E todos eles vão ter esse tipo aí de relação. Hoje, eu acho que mais assustador qualquer tecnologia que a gente tem são as pessoas que comandam essas tecnologias. Apesar de ser super clichê esse discurso, ainda mais vindo de mim, que sou um cara das ciências naturais, né? Tipo assim, nossa, as ciências são neutras, né? Mas o uso que fazem, não, gente, eu sei que não é assim, beleza. Pessoas de humanas não me esquartejam, eu sei que não existe neutralidade, tudo tem um viés, tudo tem um posicionamento, mas, né, a pessoa que dá a ordem, né, o homem que aperta o botão vermelho ou que assina alguma coisa, é que vai estar realmente promovendo aí, né, o uso de qualquer tipo de arma, né? Então hoje a gente pode pensar que quem está comandando tudo são elites econômicas, são governos que vão atender o interesse dessas elites. Então, se for fechar o ciclo, né, falei, aí eu volto o quê? Que a super arma de hoje mesmo é a caneta que esses demagogos usam, né? E por meio dessas canetas, independente de raio, independente de bomba, de vírus de laboratório ou de hacker, né, eles conseguem avalizar genocídios, né? Jogam populações inteiras em vulnerabilidade alimentar, econômica, né? Retiram ou negam direitos, né, a minorias, né, que mesmo que não sejam minorias no sentido estritamente matemático, né? Porque falar mulher é minoria, não é. Mas esse termo aí foi um pouco consagrado, então a gente acaba usando. Então eu acho assim que tem todas essas
super armas, mas hoje eu vejo também, em alguma coisa da literatura que a gente consome, que o poder mortal da caneta, e muito da caneta como agente de um sistema econômico e criador de um sistema econômico opressor, acaba sendo mais fatal do que qualquer raio, talvez um pouco menos que a Estrela da Morte, né? Mas porque a gente está falando da destruição de um planeta, aí eu acho que já é um pouquinho, mas pelo menos aí nesse caso é um pouco mais democrático, né, do que o que a gente vê sendo utilizado. Enfim, tô viajando já. Eu achei essa reflexão ótima, porque, nossa, profunda, caneta, armas, ideias, né? Tipo, aí vai até a Estrela da Morte, olha isso. Porque as únicas coisas que eu consegui pensar quando a Ana perguntou sobre a arma mortífera ficcional foram a primeira, a Excessive Machine, da Barbarella, que é um filme de 68 com a Jane Fonda. A Excessive Machine é uma máquina de prazer. E ela foi concebida para matar as pessoas de prazer. Então, assim, quem conhece a banda Duran Duran, o nome dessa banda vem desse filme. Existe o grande vilão do filme, se chama Dr. Duran Duran. E a Barbarella ela é uma grande pacifista, ela é uma astrônoma, cientista e tal, de um futuro muito distante. E aí ela é convocada para ir nessa missão de encontrar o Duran Duran e impedir que ele acabe com a humanidade usando essa máquina de prazer intenso que mata as pessoas de orgasmo. E, pois é, foi isso que eu pensei. Qual é a sua arma ficcional favorita? Pra mim é essa. Mas eu acho que se encaixa bem. É que Barbarella é um dos meus filmes favoritos, assim. Mas para pensar no recorte temporal. O que estava rolando nos anos 60? Não era liberação sexual que era? Pílula anticoncepcional. Pois é. Era o que estava rolando. Não, sim, eu tenho várias reflexões sobre esse filme, mas eu vou guardar elas para quando a gente fala dos anos 60. Eu tenho vários textos que eu mesma escrevi para mim mesma sobre esse filme. E a outra coisa que eu pensei foram as armas de Duna, né? Meu livro favorito, e também tem armas que eles... É porque, assim, eu sempre gostei de ler ficção científica, fantasia, aquela coisa toda, mas eu nunca gostei do lance das armas, eu nunca fui muito aficionada por essa parte, né, da ficção fantástica, né, especulativa. Eu nunca curti muito esse lance, armadura, armas e tal. E aí o primeiro livro que me fez ficar muito atenta e gostei das armas que ele propõe é o Duna, porque eu acho que são muito interessantes as armas do Duna, né? Tipo os escudos que aparecem quando você tá tendo a luta corporal. Acho que foi uma das primeiras coisas que me fizeram gostar muito da obra e tal. E também as armas que as mulheres usam nesse universo, né? Elas são muito sutis, elas são muito inteligentes, assim. É como se fosse, pra mim, Duna na questão de armamento, né, de luta, de guerra mesmo, de corpo a corpo e tal, sanguinolência, pra mim é um grande jogo de xadrez. Eu acho isso lindo, sabe? É como se você colocasse uma racionalidade na sanguinolência, sabe? Era só essa minha contribuição, gente. Fiquem com as palavras do Thiago aí. Em cima da fala da Vanessa, que eu achei bem interessante, da questão do Barbarella. Quando a gente fala, por exemplo, que é uma arma que vai dizimar a população por meio do prazer, né? A precariedade do sistema alimentar que a gente vive, né? Com alimentos populares de baixo custo, né? Mas que favorecem aí o surgimento de doenças crônicas, sendo muitas vezes a única alternativa alimentar para uma grande parte da população. Não é matar de prazer também? Né? Sim. Sabe? Eu vou dizer que o filme da Barbarella vai além nisso, porque durante a jornada dela, ela vai descobrindo várias formas de ter prazer. Prazer sexual mesmo. Ela vai descobrindo vários jeitos novos de conseguir prazer sexual, até que ela culmina no final do filme, né? Encarando essa máquina aí, e ela quebra a máquina, porque ela tá tão complexa do jeito que ela encontra prazer, ela já encontrou prazer de tantas formas, que aquela máquina que é mortífera não consegue aguentar o que ela tá exigindo de prazer do mundo. Então fica aí a reflexão. Que lindo, hein? Bom, sobre racionalidade na sanguinolência, você que nos ouve, saiba que vamos continuar a respeito disso, porque é o que acontece, né? A racionalidade na sanguinolência é bem o espírito da próxima década. Então vamos encerrar o episódio de 1930 por aqui. Então, Nessa, por favor, lê o poema que abriu o episódio.
Claro, vamos lá. Um grito pula no ar como foguete. Vem da paisagem de barro úmido, caliça e andaimes hirtos. O sol cai sobre as coisas em placa fervendo. O sorveteiro corta a rua. E o vento brinca nos bigodes do construtor. Bom, de quem é este poema com o título de Construção, publicado em 1930? Alternativa A. Chico Oswald de Buarque. Andrade. Oi? Desculpa. Construção, Chico Buarque. Desculpa, gente. Vai lá, Thiago. Alternativa A. Oswald de Andrade, poeta e escritor nascido em São Paulo. Alternativa B. Glauber de Andrade Rocha, cineasta nascido em Vitória da Conquista. Alternativa C. Mário de Andrade, poeta e escritor nascido em São Paulo. Alternativa D. Carlos Drummond de Andrade, poeta nascido em Itabira. Vai lá, gente. Chutem aí. Ai, A Ana botou todos os Andrade junto. Eu normalmente confundo o Oswald de Andrade e o Carlos Drummond de Andrade, tá? Vou confessar aqui. Mas agora tem 4 e... Faltou o Haddad, né? Faltou o Haddad. Sei lá, vou chutar D, Carlos Drummond de Andrade. eu tô com a Nessa. Vou chutar Sim. Carlos Drummond de Andrade. Muito bem. E aí, você, ouvinte, o que você acha? Eles estão corretíssimos. É Carlos Drummond de Andrade esse poema. Na dúvida vai Carlos Drummond. Grande poeta, né? Um poeta, enfim. Eu acho que esse poema ele diz muito sobre esse momento, porque ele fala das cidades, né? Que tem essa passagem, que tem a coisa do barro, os andaimes, então essa coisa de construir aí esses arranha-céus, né? E diz muito conosco também, né? Então, gosto muito do Drummond. Então, bora pro fogaral de hoje. Vamos lá, gente. Então, pra vocês contarem de coisas que vocês querem ver livre, queimar, pra indicar, manda jabá, aquecer coração, manda beijo. Vamos lá. Pra queimar... queria queimar agora uma coisa muito pessoal, né? Atritos com... sobre a questão da Palestina, estou tendo problemas com amigos conversando sobre isso, não queria queimar as pessoas, não, queria queimar as ideias que fazem com que o sionismo exista. Isso é polêmico, talvez eu corte aí no final. É que eu não lembrei de nada pra queimar, eu só tô com isso na cabeça agora. Mas pra aquecer, eu quero indicar o podcast Pindorama, em que a Ana Rush faz parte, inclusive, né? E o nosso grande locutor aí da vinheta do nosso podcast, o Rodrigo, também faz. E é um podcast que traz as obras brasileiras atuais de ficção científica e fantasia para análise ali na mesa deles. Então, Pindorama faz parte, acho que, do Leitor Cabuloso também, né? E, para Jabá, eu queria chamar vocês para apoiarem a campanha do Catarse do livro Veludo e Sangue, que é um livro feito em homenagem a Anne Rice, e vai ter um conto meu sobre uma criança vampira. E esse livro é uma realização da editora Rocket. Então vão lá no Catarse e procurem por Veludo e Sangue. E eu queria mandar um abraço pro meu amigo André Soares, que mora em Uppsala, aqui na Suécia, e é biólogo, né? Ele é apaixonado por ficção científica, ele lê muito, muito, muito ficção científica. Inclusive ele me deu um volume da Úrsula, Ursulovers, essa semana, e queria mandar um beijo pra ele. É isso. Muito bom, Tiago Tamblage. Bom, gente, o que eu gostaria de queimar é gente que tem medo de micro-ondas, não. O medo de micro-ondas, né? Gente que tem medo de micro-ondas é ótimo. Gente, não tenho medo de micro-ondas, eu não vou explicar como é que o micro-ondas funciona. Quem quiser que eu explico, depois me procura no Twitter. Mas é seguro você comer comida aquecida no micro-ondas, gente. Não é... A comida não fica radioativa, ela não vai irradiar em você. Nem existe radioatividade no micro-ondas, né? As micro-ondas, elas nem são radiações ionizantes, então assim... Não, gente, não tenham medo do micro-ondas, né? O sol que você toma vai te fazer mais mal do que comer uma comida aquecida no micro-ondas. Isso é bem um pet peeve meu, porque eu conheço gente que é super estudada em várias áreas, tem pavor de micro-ondas, e eu lembrei muito disso quando eu estava vendo essa coisa do raio da morte, né? Que tem uma certa relação. E para aquecer... Em casa gente... não tem micro-ondas, sabia? Não é por medo, não, mas eu não tenho micro-ondas em casa. Não, às vezes a pessoa não tem o hábito, ela não usa, tudo bem. Né? Mas às vezes a pessoa tem, é super prático, mas não, mas a comida do micro-ondas ela pode me fazer mal. Nossa. Não, tipo...
Definitivamente não. E para aquecer, né, como a gente entrou aí nessas pesquisas e tal, eu achei bem interessante algumas coisas que eu vi sobre a vida de Tesla, né? Parece ter sido foi uma vida longa, né? E é interessante a gente ver pessoas, né, da antiguidade que tiveram uma vida longa assim. É muito prolífica, né? Mas ele teve fases da vida diferentes, então ele já estava meio velho e falando um monte de coisa que já não era tão compatível assim com a realidade, e as pessoas levavam super a sério. E eu vou procurar depois alguma biografia dele para ler. Porque é interessante que ele foi um cara que ele inventou bastante coisa e a gente usa muito o nome dele hoje em alguns equipamentos, alguns inventos. Jabá, eu vou falar meu site de novo, tamblage.com.br, tudo que eu publiquei está lá, Tamblage com TH, porque eu tenho um Vem Aí misterioso, mas eu não sei exatamente o dia que ele sai, e nem o dia que esse episódio sai. Então, se esse Vem Aí misterioso sair, a gente coloca o link lá embaixo, na descrição do episódio, vocês dão uma conferida, tá? E beijos e abraços, gente, para todo mundo que inventa. Seja tecnologia, seja histórias, né, do tipo, seja resoluções de problemas cotidianos, né, quem exercita a criatividade, independente do campo do conhecimento, para poder fazer do mundo um lugar melhor. É um beijo bem genérico, mas bem sincero. Muito bom. Bom, para queimar, eu queria queimar essa fissura que as pessoas têm pelas distopias, gente. É muito importante também pensar utopias. Ficar pensando só na catástrofe, assim, é algo que limita muito nossos horizontes imaginativos. Para aquecer, eu queria lembrar aí vocês lerem a Pagu. Eu acho que é uma vida muito inspiradora mesmo, enfim, numa época tão complexa, né? E que ela soube, talvez, aproveitar ano a ano ali do momento histórico em que ela estava vivendo, né? O Jabá, queria fazer um Jabá bem simples, gente. Me sigam no Instagram, @AnaRush, já que eu não tinha outro Jabá, também não sei minhas datas de lançamento de nada. Então fica um Jabá simplificado. E queria mandar um beijo para a Samia Schiller, que ela sempre nos acompanha nas redes, ouvinte aqui do Incêndio, então, muito legal. Eu quero pegar carona nesse beijo, mandar um beijo para a Samia também. Ela também ouve o nome, né? A gente está sempre lá. Então, Samia aí, sinta aí nossas vibrações. Bom, este foi o Incêndio na Escrivaninha. Se você curte Incêndio na Escrivaninha, siga a gente no Instagram, no Facebook, assina a newsletter ou então nosso canal no Telegram, como você achar mais confortável. Todos esses links estão na nossa árvore de links, que é a Linktree, então é linktr.ee/incêndio na escrivaninha. Se você gostou do podcast, se puder avaliar nos tocadores, aí também agradecendo-os, e compartilhar o episódio com amigos, com a família, com a vizinhança, mandar app para crush, enfim, ajudar a gente a espalhar nossas fagulhinhas sonoras. No próximo episódio, dando continuidade a essa nossa temporada sobre Zeitgeist, nós vamos falar sobre o espírito da época dos anos de 1940. Então, muito obrigada e até lá. Tchau. Até, cruz, tchau. Tchau. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rush, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.